Olá, galera, tudo bem? Hoje eu tô aqui junto com a minha ilustre Charlatinha pra gente poder continuar falando sobre o parnasianismo. Isso, aquela corrente literária que existiu concomitantemente com o realismo e com o naturalismo. O que o parnasianismo tinha de diferente ou de singular em relação ao realismo e o naturalismo? Bom, eu já falei na aula anterior que o parnasianismo, ele defendia a ideia, tinha a ideologia de arte pela arte, né? Era aquela coisa de viver um pouco com mais leveza e o parnasianismo, ele tinha essa meio que uma fuga da realidade. Enquanto o realismo e o naturalismo abordava questões sociais importantíssimas da época, né, fazia críticas e denúncias muito válidas, o parnasianismo ele estava mais preocupado com a estética, com a beleza das coisas, com a observação dos objetos, especialmente desfocava do ser humano e focava-se nos seres inanimados, por assim dizer, como por exemplo um vaso chinês. Então, com base nisso, hoje nós vamos fazer a correção do nosso assunto 8 da apostila. E no nosso primeiro exercício, nós temos o soneto 29 de Via Láctea, de Olavo Bilac, importantíssimo nome do parnasianismo, importantíssimo escritor brasileiro, grande amigo de Machado de Assis e um dos ajudantes de Machado de Assis na fundação da Academia Brasileira de Letras. Então não esqueçam esse nomezinho, Olavo Bilac, não é pouca bosta não. Então vamos lá, ao soneto, diz assim: por tanto tempo desvairado e aflito, fitei naquela noite o firmamento, que ainda hoje mesmo, quando acaso o fito, tudo aquilo me vem ao pensamento. Sai no peito o derradeiro grito, calcando a custo sem chorar violento, e o céu fugia plácido infinito, e havia um choro no rumor ao vento, no rumor do vento, piedoso céu, que a minha dor sentiste. A áurea esfera da lua o ocaso entrava, rompendo as leves nuvens transparentes. E sobre mim, silenciosa e triste, a Via Láctea se desenrolava como um jorro de lágrimas ardentes. Olavo Bilac. Qual é a oposição temporal presente no poema e quais as ideias cada um desses momentos está associado? Bom, falando de tempo, o poema ele está apresentado no passado. E quais são as ideias associadas a esse passado? Bom, é um passado que sugere o sentimentalismo do sujeito, né? Um sujeito que sente alguma coisa, e o presente, que é a recordação desse sentimentalismo. Lá no passado eu vivia o sentimento. Agora no presente eu recordo esse sentimentalismo. Por quê? Embora o parnasianismo tinha como objetivo, tinha como linha de defesa a arte pela arte, o culto ao belo, aquilo que era perfeito, isso não significa que os poetas parnasianistas não tivessem sentimentos e emoções. Eles tinham, só que eles falavam um pouco menos desses sentimentos, dessas emoções, por assim dizer, tá bom? Então, a resposta correta na número 1 é a letra B, quando ele fala tanto do passado quanto do presente, sendo que no passado ele deixa claro os sentimentos da época e no presente ele recorda, ele rememora esses sentimentos, tá bom? Filha, eu não tô falando com você, eu tô trabalhando. Então, número 1, a resposta correta é a letra B, de Brasil. Número 2, nós temos a seguinte pergunta: em qual das alternativas abaixo não se encontra uma utilização ou função da paisagem no poema? Na número 2, a resposta correta é a letra E, quando diz oposição à intimidade do eu lírico. Quando a gente fala em intimidade do eu lírico, a gente está falando desse sentimento que ele deixa assim transparecer no texto. E esse sentimento, desta vez, nesse texto,
ele nada tem a ver com os elementos da natureza ou com a paisagem, por assim dizer, tá bom? Então, há essa oposição da intimidade do eu lírico em relação à natureza. São elementos opostos, eles não se equivalem, não nesse contexto, tá bom? Resposta correta da número 2, letra E, de escola. Número 3. Em qual par de versos fica explícita a preocupação plástica de Olavo Bilac? Plástica referindo-se à estética mesmo do poema, à estrutura do texto. Qual é o verso que justifica isso, essa preocupação plástica, já que é a principal preocupação do parnasianismo, que era a preocupação do poema perfeito, a estrutura perfeita? Bom, a resposta correta é a letra C, quando diz: a áurea esfera da lua, o ocaso entrava, rompendo leves nuvens transparentes. E o que tem nesse verso que deixa claro, que explicita, né, essa preocupação plástica do Olavo Bilac? A áurea esfera da lua, o ocaso entrava, rompendo as leves nuvens transparentes. Se a gente parar para analisar, né, o que tem aqui é um caso clássico de rimas, não de rimas, desculpa, mas a sonoridade, a musicalidade, o lirismo muito preservado por meio da repetição do som do S, quando fala assim: rompendo as leves nuvens transparentes. Consegue perceber uma musicalidade na repetição do S? Então, isso é um recurso linguístico muito utilizado para fazer com que os poemas da época ganhassem aquilo que nós chamamos de sonoridade. Essa sonoridade podia vir com uma aliteração ou como uma assonância. E é isso que acontece na letra C de coração, quando há a repetição da consoante S, tá bom? Dando assim uma estética mais bonita para o poema. Número 4. No primeiro verso da primeira e da última estrofe, há um par de adjetivos. O que a utilização e a colocação desses adjetivos revelam? Bom, no primeiro verso da primeira estrofe, vamos voltar ao texto. Desvairado e aflito. Tá. O que esses adjetivos revelam? Bom, eles revelam uma exploração pela caracterização e a musicalidade por meio de inversões sintáticas. O que é uma inversão sintática? Na língua portuguesa, já existe uma regra, né, de composição frasal. Essa composição frasal, geralmente é obedecida por sujeito, verbo, né, que é a ação, e predicado, que é o complemento desse verbo. Isso é uma composição comum. Porém, ela pode variar. O português, a gramática, defende uma linha de raciocínio chamada como linha inversa. O que é isso? É quando você constrói uma mesma frase ou uma mesma oração e você usa os elementos essenciais da oração, porém em posicionamentos diferentes. Então, quando diz assim: por tanto tempo desvairado e aflito, fitei naquela noite o firmamento. A gente percebe no segundo verso, fitei, que é somente no segundo verso que a gente pode sugerir a presença de um sujeito. Quando, na verdade, na construção frasal comum, o sujeito deveria aparecer lá na primeira instância. Ele é descrito, mas não é representado. Então, essa inversão acontece quando a caracterização do sujeito, por meio dos adjetivos desvairado e aflito, aparece antes mesmo do sujeito aparecer. Por isso, esse método nós chamamos de
inversão, que não está errado. A inversão existe e ela está presente aqui e tá tudo bem. É um recurso muito interessante quando se sabe utilizá-lo, tá bom? Então, na número 4, a resposta correta é a letra D, devido a essa inversão, tá bom? Próximo, diz assim: cheguei, chegaste. Vinhas fatigada e triste e fatigada eu vinha. Tinhas a alma de sonhos povoada, e alma de sonhos povoada eu tinha. Tive a luz que teu olhar continha. Hoje segues de novo, na partida. Nem o pranto os teus olhos umedece, nem te comove a dor da despedida. E eu, solitário, volto a face e tremo, vendo o teu vulto que desaparece na extrema curva do caminho extremo. Por meio de qual estilo, de qual recurso estilístico é reproduzido na linguagem o assunto geral abordado pelo poema. Então, qual é o recurso estilístico utilizado para fazer essa reprodução da linguagem no poema? A opção correta é aquilo que a gente chama de espelhamento sintático, tá bom? Quando diz, cheguei, chegaste. Vinhas, fatigada. O que é um espelhamento sintático? É quando você tem uma informação sintática, né, de sentido, e essa informação, ela automaticamente já reflete a reação, tá? O que a gente vê quando olha no espelho? Não é o nosso reflexo? O reflexo sintático é isso, é quando você tem uma informação inicial e essa informação ela já reflete ou já sugere uma reação e você consegue observar essa reação, tá bom? Recurso estilístico muito, muito raro e aparece no parnasianismo. Por quê? Porque a gente sabe que a corrente literária é preocupada com a perfeição. Então, o parnasianismo vai explorar sem economizar os recursos linguísticos. Principalmente os recursos linguísticos que comumente nós não utilizamos. Os recursos linguísticos que às vezes a gente nem sabe que existe. Mas o parnasianismo traz para nos mostrar a beleza da nossa língua, a beleza da nossa gramática e a capacidade que nós temos de trabalhar com os recursos linguísticos em busca da composição de um texto perfeito, de um poema perfeito e por assim vai. Tá bom? Então, a resposta correta da número 5 é a letra E. Espelhamento sintático. 6. Em qual par de versos se torna mais claro o sentido do título e mais especificamente da palavra caminho? Caminho. Qual parte do texto isso fica mais claro? É na letra C, quando diz: e paramos de súbito na estrada da vida, longos anos presa a minha. Por quê? Caminho e estrada não são sinônimos, gente? Obviamente. Toda vez que se pensa em caminho, automaticamente a gente associa com uma estrada. Automaticamente. Então, o par de verso que melhor se explica ou significa o sentido da palavra caminho são os versos apresentados na letra C. Tá bom? Ok? Próxima, número 7. Ainda em relação à pergunta anterior, qual é o recurso organizacional que torna mais expressiva essa revelação? Qual é esse recurso de organização? É a quebra do verso. Se a gente perceber lá no texto, esse verso ele é quebrado quando diz: e paramos de súbito na estrada. Próximo verso, da vida. Esse da vida, teoricamente, deveria vir na frente
do verso e paramos de súbito na estrada. Porém, essa quebra de versos que acontece na poesia, porque ela permite isso, é um recurso organizacional, e esse recurso faz com que a estética parnasiana seja preservada, que é a luta do parnasianismo, né, em busca de um poema perfeito, de uma poesia bem elaborada, bem estruturada e bem apresentada. Correto? Então, número 7, resposta correta, a letra A, de quebra do verso. 8. Quais ideias diferenciam, respectivamente, o comportamento do eu lírico e o da interlocutora? O que tem de diferente no comportamento de um e de outro? Bom, os elementos que diferenciam um outro são a solidão e a indiferença. Enquanto um está preocupado com a solidão, o outro é completamente indiferente a esse sentimento ou a esse pensamento. Ok? Letra B de Brasil. Próximo, número 8. Poema Vila Rica, de Olavo Bilac. O ouro fulvo do ocaso, as velhas casas cobre. Sangram em laivos de ouro as minas, que ambição. Na torturada entranha abriu da porta nobre, e a cada cicatriz brilha como um brasão. O Ângelus plange ao longe em doloroso dobre. O último ouro do sol morre na cerração. E austero, amortalhado na urbe gloriosa e pobre, o crepúsculo cai como uma extrema unção. Agora, para além do cerro, o céu parece feito de um ouro ancião que o tempo enegreceu. A neblina roçando o chão, cicia em prece como uma procissão espectral que se move. Dobra o sino, soluça um verso de Dirceu, sobre a triste ouro preto, o ouro dos astros chove. A cidade de Ouro Preto é apresentada no poema a partir de um paradoxo contundente. Entre quais termos se dá esse paradoxo? Bom, na mesma hora que fala da beleza de Ouro Preto, faz uma crítica também à exploração que existia na época do ouro, certo? Então, qual é a opção que melhor corresponde a esse enunciado? É a opção da letra A, que diz a crítica e a beleza do cenário. É quando se diz assim, ó, o cenário é maravilhoso, mas não presta. Pronto. É isso o que o poema diz. O cenário é lindo, Ouro Preto, maravilhosa, porém não recomendo. Entendeu? Simples assim. E essa beleza do cenário, essa descrição do belo, muito comum do parnasianismo, obviamente, afinal de contas é a corrente literária que defendia tudo aquilo que era bonito, né? Mas não deixava de fazer críticas também, óbvio. Não deixava de ter sentimentos também, óbvio. Só que eram críticas ou sentimentos muito rasos em relação às críticas feitas no realismo, no naturalismo e logo depois no simbolismo, que a gente vai falar dele em breve. Tá bom? 10. A partir da resposta anterior, identifique em qual verso não pode ser encontrado o embate entre as duas questões. Então, em qual verso a gente não consegue perceber esse paradoxo? No verso, agora, para além do cerro, o céu parece. Nesse verso, não tem como a gente observar nenhum paradoxo, ele é muito linear, por assim dizer. Ele é além do cerro, da serra, daquilo ali, o céu parece. Então, não importa as diferenças, se é bonito, se é feio, não importa. O céu parece. E acabou. Simples assim, sem paradoxo. É como se fosse a parte neutra do poema. Deu uma neutralizada nesse paradoxo todo. De crítica e de mostrar a beleza também. Ok? Letra E de escola.
11. Como pode ser caracterizada a relação entre cenário e figura humana no poema de Bilac? Como que a gente vai caracterizar agora o sujeito, a figura humana e o cenário nesse texto do Olavo Bilac? Bom, a gente vai caracterizar da seguinte forma: são os efeitos da ação humana que destaca o cenário. É o comportamento do ser humano que destaca a beleza e a crítica também do cenário da cidade de Ouro Preto. Qual é a letra que corresponde a essa resposta? C, de coração, de culto ao belo, que é o que o parnasianismo faz o tempo todo. Cultua ao belo. Tudo é bonito no parnasianismo. Ok? Número 12. Poema Mal Secreto de Raimundo Correia. Diz assim, ó. Se a cólera que espuma, a dor que mora na alma e destrói cada ilusão que nasce, tudo que punge, tudo que devora o coração no rosto se estampasse, se pudesse o espírito que chora ver através da máscara da face. Quanta gente, talvez, que inveja agora, nos causa então piedade nos causasse. Quanta gente que ri, talvez consigo, guarda um atroz recôndito inimigo com invisível chaga cancerosa. Quanta gente que ri, talvez existe, cuja aventura única consiste em parecer aos outros venturosa. Em torno de qual posição se constrói o poema de Raimundo Correia? O poema do Raimundo Correia, ele está falando de quê? Ele não está falando de uma interioridade? Ele não está falando de um sujeito que vive em um hemisfério, o dele, o interno, o introspectivo, e de um mesmo sujeito que aparece para a sociedade? Então, eu sou eu quando eu estou sozinha, e eu sou uma outra pessoa quando eu estou em sociedade, em coletivo. Então, com base nisso, em torno de qual oposição se constrói o poema do Raimundo Correia? Está nessa oposição entre a interioridade, entre o que eu de fato sou e aquilo que eu aparento ser para a sociedade. A resposta correta é a letra B. Como não perceber isso se ele está falando, por exemplo, no segundo verso, na segunda estrofe, quando ele diz assim: se pudesse o espírito que chora ver através da máscara da face, é uma face que sorri, é uma face que vive bem, mas que quando está sozinho, quando ninguém está perto, sofre, chora, engole umas crises de ansiedade para ninguém ficar sabendo. Então é como se fosse assim, é uma oposição. Aquele sujeito que você acha que conhece, na verdade, tem várias coisas interiores que ele esconde, que ele recalca, que ele guarda, para poder conseguir conviver com a sociedade e não se expor tanto, sabe? Por isso as máscaras. Não máscaras no sentido pleno da palavra, mas máscara no sentido de tô péssima, tive crise de ansiedade, mas se eu passar uma maquiagem, um batom, sorrir, ó, ninguém nem vai saber que eu tive crise de ansiedade, porque a gente precisa viver por aparências. É como se fosse isso, tá bom? Por quê? Porque para o parnasianismo é isso. Não importa o que você sente, não importa o quão bagunçado você seja por dentro. Se você estiver em sociedade, você precisa jogar um pó na cara, né, uma massa corrida e sorrir. Porque você tem que ser bonita, tá bom? Engole o choro, engole a crise de ansiedade e fica bonito. Porque o parnasianismo defende a beleza, tá bom? Simples assim. Tem cicatriz? Esconde, maqueia e vai. Segue o fluxo. Coloca uma máscara. É isso. Infelizmente. Pesado, mas é a realidade. Então, número 12, resposta correta. Interioridade e aparência. 13. Como é utilizado no poema um dos supostos ideais do parnasianismo? A impassibilidade. Bom, a impassibilidade é tratada com a apresentação do elemento da máscara. É um impasse, é um artifício que se usa para esconder aquilo que o sujeito realmente é, né? Então, é um impasse.
Essa impassibilidade é apresentada pela máscara. Número 13, letra C, de coração. 14. Como é abordada a realidade no poema? Bom, essa realidade é abordada com uma importância muito pequena do que a suposição, né? Se a gente falar do realismo ou do naturalismo, a realidade ela era apresentada com muito mais riqueza de detalhes. No poema é uma realidade muito menos importante. E daí, se você tá sofrendo, cara, foda-se. Passa uma maquiagem e ó, vai viver. Porque você precisa ser bonito. Porque a vida é feita de coisas bonitas. Ansiedade não é bonito. Depressão não é bonito. Então esconde, finge que não existe. Ó, esconde, coloca a máscara e vai lidar com o público. Ok? Aparência é tudo. É o que o parnasianismo defende. Custe o que custar. A aparência é mais importante do que aquilo que você sente e pensa. Tá bom? Por isso que é uma corrente literária muito vaga. É muito vazio, muito vaidade. É só vaidade. Não tem verdade, assim. Então, número 13. O número 13 é a resposta correta. A letra C. 14. Como é abordada a realidade no poema? Desculpa. A 13 eu já falei que é a letra C. A 14, a resposta correta é a letra B. A realidade não importa. Não importa o contexto histórico, não importa o que está acontecendo no mundo, a pessoa tem que viver por aparência, abstrair, fingir demência e ficar bonito. É isso que a sociedade tem que fazer. Para o parnasianismo, que graças a Deus não perdura, né, gente? Ainda bem. Não sei. Por fim, fragmento do poema Aspiração, de Alberto de Oliveira. Diz assim: ser palmeira, existir um píncaro azulado, vendo as nuvens mais perto e as estrelas em bando, dar ao sopro do mar o seio perfumado, ora os leques abrindo, ora os leques fechando. Só do meu cimo, só do meu trono, os rumores do dia ouvir, nascendo o primeiro arrebol. E no azul, dialogar com o espírito das flores, que invisível acende e vai falar ao sol. Sentir romper do vale a meus pés, rumorosa, dilatar-se e cantar a alma sonora e quente, das árvores que em flor abre a manhã cheirosa, dos rios onde luz todo o esplendor do oriente. E juntando a essa voz o glorioso murmúrio de minha fronde e abrindo ao largo espaço os véus, ir com ela através do horizonte purpúreo e penetrar nos céus. Como se pode ser definida a relação entre o eu lírico e a paisagem no poema? Como definir a relação entre esses dois elementos? Bom, o eu lírico deseja ser um elemento da natureza, ele deseja fazer parte daquilo e experimentar essas relações materiais, metafísicas e até mesmo um tanto quanto sensuais, né, gente? É quando eu lírico observa a natureza e fala assim, nossa, como eu queria fazer parte dela, ter ali, quem sabe, talvez uma relação mais chegada, mais íntima com a natureza, porque a natureza é linda, nossa, que bicha linda. Perfeito, eu quero viver com ela. É isso que eu quero. E é isso que a gente percebe nesse poema de Alberto de Oliveira, que chama Aspiração. O que é aspirar? A pessoa aspira a ser um astronauta. Deseja. Então, a aspiração nesse sentido é de desejo. Tá bom? Ok? Resposta correta da número 15, letra D, de dedo. Bom, por hoje é só, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, sabem como e onde me encontrar, tá bom? A semana que vem falaremos debaixo do tópico Cruz e Souza, sugestão e diluição. Falaremos sobre o simbolismo, corrente literária que eu particularmente amo de paixão. No mais é isso. Beijos de luz, se cuidem e fiquem com Deus. Tchau, tchau. Beijo, beijo.